Se não houvesse esperança, o coração arrebentaria. Benjamin Franklin. Olá, mulherada linda, maravilhosa, sejam todas bem-vindas. A machaiada também, sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uns salmos que eu acho muito lindo e muito interessante. Ele é muito emocionante, porque ele está falando de um momento muito especial no coração do povo, né? O povo tinha ido para... tinha ido não, né? Foi levado cativo para a Babilônia, ficaram lá um tempo enorme, escravo na Babilônia. E aí o que acontece, né? Eles são libertos, né? E nesse retorno, o Salmo fala sobre uma alegria muito grande. É o Salmo 126. Gente, eu ia ler o Salmo 126, mas eu esqueci de botar a Bíblia aqui do lado toda, né? Então, nós não vamos ler o Salmo 26, ele é pequenininho, lindinho, maravilhoso, e nós vamos compartilhar um versículo dele. Depois você lê o Salmo 126. Eu acho muito engraçado, porque ele diz assim, que a alegria deles era tão grande que a boca deles se encheu de riso. Você já passou por uma situação assim, que acontece uma coisa tão boa para você, tão boa, tão assim maravilhosa, que você fica tentando segurar? Parece que a musculatura que faz a gente sorrir, ela toma uma independência, e você começa a rir assim. Quando você está rindo, seus olhos sorriem, sua boca, sua pele, tudo em você sorri. Pois era isso que o povo judeu estava vivendo naquele momento. Mas aí eu quero compartilhar com você o versículo de número 4, que ele diz o seguinte: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então nós vamos falar agora um pouquinho do deserto de Negueb e das torrentes de Negueb, né? O deserto de Negueb, ele ocupa basicamente 60% do território de Israel, né? Imagina, um país que 60% é um deserto árido, basicamente só pedra, terra, não tem vegetação, a despeito que no meio dele, nesse deserto, existem algumas cidades, algumas ruínas de cidades ainda do tempo bíblico, né? Daquele tempo ainda do Velho Testamento e tudo mais. Mas a maior cidade com edifícios e tudo, é a cidade de Berseba, que na Bíblia também a gente vê falar sobre Berseba. Mas é um lugar extremamente árido. Então ele é habitado, assim, vamos dizer, basicamente 90% dos habitantes são judeus, e há uma outra parte que é habitada pelos beduínos. Os beduínos são os beduínos nômades, né? Que são aqueles que eles andam muito pelo deserto. Até hoje ainda tem esse negócio de tendas, eles vivem muito da criação de cabras, né, cabritos, né, porque são animais que se adaptam bem a esse clima seco, desértico, que comem algumas coisinhas que nascem, algumas plantinhas que nascem. Não daria para se criar outro tipo de animal. Então, esse aí é o deserto de Berseba. Mas existe uma coisa tão fantástica, onde a gente vê a mão de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, porque se você olhar algumas fotos do deserto de Berseba, você vai ver um caminho, né? Um caminho assim, como se fosse, que na realidade é o leito de um rio, completamente seco. Dependendo da posição que olha a foto, parece até que está asfaltado, assim. Chega a ser lisinho, né? O deserto de Negueb, ele, na realidade, sempre foi muito importante desde os povos antigos, porque ele faz uma ligação de Israel com um lado, com o norte da África, né? Saindo da Ásia ali e pegando o Egito. E também faz uma ligação também para o outro lado,
que já pega Jordânia, Cisjordânia, né? E ele sempre foi uma rota comercial. Então, é um local que tem uma grande importância para esses povos, tanto para os egípcios, quanto para os povos da Jordânia, como do próprio Israel, porque era uma rota de negócios. Era por onde eles tinham que atravessar para levar as suas mercadorias, para fazer a sua negociação. Só que existe uma coisa muito interessante. Quando o salmista ele está falando aqui, ó, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. E aí, num lugar completamente deserto, seco, que o rio só tem a marca no chão, acontece algo sobrenaturalmente lindo. Todos os anos, quando vem a chuva seródia e ela cai no norte do país, que é uma parte alta do país, a parte mais de montes e montanhas, essa chuva, elas são muito fortes. Então, elas acumulam água em determinados lugares mais altos e depois de um tempo, elas evaporam e depois que elas evaporam, elas se transformam numa chuva tão forte, que aí, assim, gente, olha, se você puder ver alguns vídeos, coloca assim, procura assim vídeos sobre torrentes do Negueb, porque torrente é uma chuva, uma quantidade de água muito forte, muito rápida, e é uma coisa tão bonita que já se tornou quase um ponto turístico naquele período, que é o período dessa chuva, que essa chuva que é resultado de uma outra chuva no norte do país, entenda isso, que se acumula, depois evapora e depois ela desce de novo em formato de chuva. As pessoas procuram pontos, param carros, fica muita gente em volta para ver a chegada da torrentes do Negueb. Gente, é algo fantástico, porque é como se fosse quase uma tromba d'água, é muita água, e essa água vem, chega naqueles lugares assim, uns lugares rochosos, e entra pelas rochas adentro, e as pessoas ficam vendo, filmando, porque é algo fantástico. E o que acontece? Passado um tempo, por ser muito quente, essas águas evaporam, e sabe o que acontece? O deserto de Negueb floresce. Fica um campo verde, com flores vermelhas, amarelas, a coisa mais linda. E aí, dessa fase, né, dessa fase produtiva da natureza, muitos dos povos se aproveitam para poder retirar muita coisa para ser usado durante o período em que ele vai estar seco de novo, né? Onde vai acabar, isso aí vai secar, virar tudo pedra, as águas vão sumir, vai virar só a marca. E aí, quando o salmista fala sobre isso, ele está falando sobre dois pontos. Ele está falando sobre o ponto de Deus restaurar a sorte do povo. Por quê? Porque o povo ficou 70 anos cativo pela Babilônia, e eles estavam voltando, havia uma alegria muito grande no coração, mas havia também a certeza de que Deus estava ali, libertou, aquela alegria, aquela festa. Mas o que eles iam encontrar, né? Eles iam encontrar uma nação quebrada, né? Destruída, porque quando os povos entravam e dominavam outros povos, muitas das vezes quebrava-se tudo, destruía até coisas da cultura. Alguns anos atrás, nós vimos, né, algumas cenas de destruição de construções de milênios. Essas coisas aconteciam. E aí ele fala que para o Senhor restaurar a sorte do povo como as torrentes do Negueb, que restaura
toda aquela região seca e deserta e faz dela uma das paisagens mais lindas de se presenciar. Muitas das vezes, quando nós passamos por luta, a gente tem muito aquele termo, estou passando por um deserto, né? Ou então, olha, fulano está num deserto. A gente já tem aquela imagem, aquela compreensão de deserto como sendo algo muito ruim. E realmente, passar por lutas, passar por problemas, por diversos, né, motivos e diversas situações e de diversa forma não é bom. Ninguém vai ficar feliz. Estou tão feliz porque eu estou passando por um deserto. Estou tão feliz porque aconteceu isso de ruim comigo. Não. Só que nós precisamos entendermos uma coisa. Às vezes é tão necessário algumas situações, até algumas perdas, elas são necessárias para que nós possamos ganhar outras posturas e outras atitudes e outras escolhas e criar coisas e modificar essa situação. E aí, talvez todo aquele processo, aqueles momentos, aquela fase da nossa vida que não são boas, elas podem, se soubermos lidar com ela, nós podemos tirar daí uma plantação de coisas novas e diferentes. Quantas pessoas você já viu falando que estava numa situação, de repente, financeira tão difícil e daquilo ali ela teve que criar alguma coisa e desse criar alguma coisa ela descobriu um dom, um talento e uma paixão por algo que nem passava na cabeça dela. Então, de repente, foi preciso perder para ganhar, né? E essa frase lá de Benjamin Franklin, que diz que se não houvesse esperança, o coração arrebentaria. Aquele povo, quando eles estavam voltando, a despeito deles não saberem nem direito o que eles iam encontrar, talvez as suas casas já todas destruídas, os seus negócios perdidos, eles tinham que ter esperança. Que nós podemos simplificar e dizer a fé, né? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não vê. E é verdade, minhas amadas, porque para pensar, se eu vejo algumas coisas lá na frente, talvez eu não dê tanto valor, né? Ou então eu acho que, natural, estou vendo ali, eu tenho que dar um jeito de chegar até aquilo ali, eu tenho que chegar, um jeito de conquistar. Mas muitas das vezes, o importante, o lindo da fé é você acreditar em alguma coisa que você ainda não está vendo. Aquilo ali está na tua imaginação, né? A famosa frase lá do Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Então, talvez, né? Quantas vezes já falamos a respeito disso? Talvez alguns sonhos já ficaram apagados, embaçados com o deserto, com a poeira do deserto. Mas se de repente nessa caminhada vem então as torrentes e que passam trazendo um refrigério, eu acredito que na hora que aquelas águas descem, devem fazer um barulho assim, gritante, uma coisa assim, até assustadora, mas é o som de uma nova etapa. Então, que você possa hoje estar vencendo algumas coisas, sabe? Talvez você veio andando, passando pelo deserto do Negueb, e aí você cansou, olhou para um lado, olhou para o outro, só pedra, sabe? Sem vegetação, sem nada, um sol escaldante, um frio louco muitas das vezes à noite, e cansado e esgotado, e aí quer desistir. Não desista, simplesmente faça
como o salmista falou: Senhor, renova a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então hoje eu quero deixar para você essa palavra. Não importa o problema que você possa estar passando ou até já passou, mas muitas das vezes o problema acabou, o problema foi e a gente ainda está ligado no problema. Sabe? Tudo que acontece a gente tem como justificativa. Mas eu passei por isso. Eu fiquei escravo lá, não sei, 70 anos na Babilônia. Eu andei muito pelo deserto e agora meus pés estão feridos. Eu estou cansado, estou não sei o quê. Eu cheguei, olha aqui o resultado. Antes, ou então fica lembrando os bons tempos, né? Antes isso aqui era minha casa, tão bonita, tão arrumada, isso aqui era meu espaço, isso aqui era a minha vida. Pensa nas correntes do Negueb, ela vem de uma velocidade, numa loucura, uma coisa assustadora, e rapidamente ela vai, mas aí ela renova o ambiente. Olha, as tormentas passaram, o deserto passou, a confusão, o medo, a insegurança, a tristeza, a saudade. Só que você agora já está atravessando o deserto, já veio as águas que estavam acumuladas lá no alto. Espiritualmente, pense nessas águas como acumuladas no trono de Deus, lá no alto, lá das coisas celestiais. E aí a tua fé, que não pode faltar para o teu coração não se arrebentar, tem que ser acreditar que no tempo, no momento e na hora certa vai florescer. E que você possa fazer desse jardim algo maravilhoso para a tua vida e que você possa ser modelo, exemplo de superação, seja ela em que área for. E que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida e que as águas fluam tremendamente no teu coração. Um beijo carinhoso, um cheiro no cangote, beijo, beijo, beijo.